O roubo de cargas caiu em 2020. Foram 14.159 casos contra 18.382 em 2019. Uma redução de 23%, segundo o levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. A queda é resultado direto de muito investimento em tecnologia e medidas de segurança para tentar impedir esse tipo de crime. Mas o cenário ainda é preocupante. Os prejuízos no ano passado chegaram a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para levar a carga e o caminhão, os bandidos muitas vezes precisam render motoristas e ajudantes. Alguns são levados para cativeiro. Foi o que aconteceu com este caminhoneiro em março deste ano. Ele é empregado de uma empresa de minério e não quer se identificar. Apesar do medo, ele mesmo pediu para falar com a gente e contou os momentos de pavor que viveu ao lado do colega ajudante. Fiquei cerca de 10 horas. Em cativeiro? Em cativeiro. Te agrediram? Agrediram. Ameaça a sua vida? A ameaça é constante. Desde a abordagem, eles ficam questionando se nós temos acesso a alguma coisa do veículo referente a os senhas, ou aonde que está localizador, rastreador, coisa que nós não temos acesso. O que eles queriam? A carga ou o veículo, ou o caminhão? Eu acho que eles queriam o caminhão, porque eu estava próximo do local para fazer uma coleta. Você achou que fosse morrer? Teve um momento que eu achei que não ia retornar não. Ele está afastado do trabalho. A paulada no joelho direito que levou no cativeiro já está bem melhor depois de sessões de fisioterapia. Pior são as lembranças e o medo constante de reviver os momentos de pavor. Por isso, não quer mostrar o rosto. Abala tudo. Você está em tratamento? Estou em tratamento. Estou à base de medicamentos, estressado, não durmo direito, insegurança, raiva, estresse. São muitas coisas. O motorista quer voltar ao trabalho, mas ainda não teve alta. O ajudante também está afastado, mas não pensa mais em retornar para a profissão. O nosso entrevistado disse também que sentiu falta de apoio da empresa, um apoio jurídico, um apoio de um psicólogo, enfim. E até pediram para ele retornar logo ao trabalho. Mas será que uma pessoa que passa por um trauma emocional como esse tem condições de voltar ao trabalho imediatamente? O diagnóstico médico foi de estresse pós-traumático. O tratamento vai de meses até anos, com remédios controlados e terapia. Em alguns casos, pode incapacitar a pessoa para o trabalho, segundo este psiquiatra. Sem dúvida. É algo que, principalmente para, por exemplo, o caminhoneiro que sofre qualquer tipo de situação de violência, seja acidente, seja sequestro, seja roubo, seja qualquer coisa, e desenvolve o estresse pós-traumático, na medida em que isso, a própria característica do transtorno é a revivência e a esquiva, essa pessoa não vai conseguir realizar o seu trabalho no dia a dia, dado que o próprio trabalho é o maior gatilho para a revivência do trauma. Então, ela pode sim ter dificuldades para realizar o seu trabalho, como muitas vezes se tornar completamente incapaz de fazê-lo se não procurar um tratamento, se não procurar uma ajuda para atenuação dos seus sintomas. Isso tende a ser quase sempre algo que evolui se agravando se não tratado, ele não extingue sozinho. Essa é a principal característica do transtorno. Enquanto que eu ou você podemos ter um trauma e a gente se recupera em alguns dias, quem tem a infortúnio de desenvolver o estresse pós-traumático vai agravar a cada dia mais e, portanto, cada vez mais incapaz de realizar o seu trabalho ou, às vezes, com uma complicação. Quanta gente, em vez de procurar um tratamento, não busca uma ajuda, um alívio nisto, por exemplo, em abuso de bebida ou de algum outro tipo de substância ou de droga. Isso com certeza vai, talvez, no momento, trazer um alívio, mas vai cada vez mais complicar a vida desse sujeito, desse caminhoneiro, desse motorista. O caminhoneiro conta também que o único apoio que recebeu foi o da família, mas nenhum da empresa, seja jurídico ou psicológico. Ele mesmo teve que procurar a polícia e o tratamento médico. Segundo a Justiça do Trabalho, a empresa falhou. O empregado que passa por uma situação dessa precisa ser amparado, porque o caso é caracterizado como
acidente de trabalho. Quando acontece um evento desses durante o expediente, quando o trabalhador está a serviço, tudo que for decorrente desse evento pode caracterizar, sim, como doenças que têm nexo com o trabalho, que, por sua vez, são classificadas por lei como acidente de trabalho. Em qualquer caso em que o trabalhador sofra algum mal em decorrência do serviço, a empresa ela precisa prestar assistência. A assistência médica, a assistência psicológica, a assistência jurídica, até porque, num caso em que houve um sequestro, que houve um roubo, toda a parte jurídica que envolve as questões que são de interesse direto da empresa também envolve o interesse do trabalhador. Então, não há dúvida, há um certo consenso de que a empresa precisa prestar essa assistência para o trabalhador. Ela não pode simplesmente lavar as mãos como se não fosse um problema dela, já que, volto a falar, o infortúnio que ele sofre é em decorrência do trabalho dele. Então, a empresa está vinculada, sim, a prestar essa assistência. Em toda atividade que produz um risco maior do que o normal, a empresa responde objetivamente. E mais, o embarcador também pode ser acionado na justiça. É o que se chama de responsabilidade solidária. Quando nós estamos falando de relação de emprego, de vínculo de emprego, a gente pode chegar sim a essa responsabilidade, porque mesmo que a gente faça o transporte contratando outra empresa, as duas vão ter que responder pelo serviço prestado em relação a esse trabalhador. A gente tem, inclusive, hoje, na legislação que trata de terceirização, né, isso tudo no contexto de relação de emprego, a responsabilidade direta do tomador dos serviços por tudo que diz respeito a meio ambiente de trabalho. Então, toda a execução do trabalho, os instrumentos, as ferramentas, tudo, o tomador do serviço também responde. Então, é possível, sim, a gente chegar a essa responsabilidade solidária. Roubo de carga é um problema sério. Pode ser combatido com tecnologia e ações de segurança. Os prejuízos podem ser reduzidos com a contratação de seguros. Mas a vida e a saúde física e psicológica dos motoristas e ajudantes é um problema mais sério. Só que pouco ou nada se fala nesse assunto. Transportadores, embarcadores e empresas que transportam a própria carga são responsáveis por dar apoio ao trabalhador vítima de sequestro ou outros eventos violentos que podem desencadear o transtorno pós-traumático.